Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago mais um conto clássico, O Mestre de Moxon. Então coloque os fones, apague as luzes e vamos à história. Você está falando sério? Acha mesmo que uma máquina pode pensar? A resposta demorou um pouco. Meu amigo Moxon estava distraído, jogando mais carvão no fogo que ardia na chaminé. E depois de um certo tempo, que denotava a demora proposital em responder as perguntas mais triviais, como se estivesse acostumado a dizer com qualquer coisa na cabeça, finalmente voltou-se para mim e indagou. O que é uma máquina? É uma palavra que tem recebido inúmeras definições, mas vamos nos conter à dada nos dicionários populares. Qualquer instrumento ou aparelho pelo qual a energia é aplicada e utilizada para a produção de um determinado efeito. Está de acordo? Ora, nesse caso, o homem também é uma máquina. Você admite, sem dívida, que ele pensa. Ou pensa que pensa. Se não deseja responder ao que lhe pergunto, respondi meio aborrecido, é melhor arranjar outro pretexto. Ou então dizer francamente que não está lá para conversa. Você sabe muito bem o que quero dizer quando digo máquina. Não me refiro ao homem, mas sim a qualquer coisa que o homem construiu e controla. Quando não é controlado por ela, retorquiu abruptamente Moxon, que se levantou e foi apreciar a chuva que caía forte lá fora. Depois de uns instantes de silêncio, voltou-se para mim e continuou. Peço que me desculpe. O que chama de meu pretexto para não lhe responder? Julguei que a definição do dicionário pudesse ser de alguma utilidade para a nossa discussão. Mas, se quer saber a minha opinião, ei-la! Estou certo de que as máquinas pensam no que trabalham. Não podia desejar uma resposta mais direta, mas a proposição de Moxon apenas serviu para confirmar um pressentimento que me atormentava há algum tempo. O meu amigo estava trabalhando demais no laboratório, e esse trabalho era-lhe prejudicial às faculdades mentais. Além do mais, sabia que ele estava sofrendo de insônia, o que é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa mergulhada em trabalhos intelectuais. A resposta devia ter me esclarecido bastante sobre o estado de saúde, mas naquela ocasião eu ainda era moço, e a ignorância das grandes tragédias da vida é uma das poucas vantagens que não foram retiradas à mocidade. Incitado pelo que havia de paradoxal na resposta do meu amigo, procurei continuar a discussão. E como que pensam as máquinas, na falta de um cérebro? A resposta foi muito mais rápida do que de costume, e percebi que estava tratando de um assunto que realmente interessava meu amigo. E como pensam as plantas na falta de um cérebro? Não sabia que você considerava as plantas uma entidade filosófica. Pode me dizer algumas das suas conclusões? Dispenso as premissas. Talvez, respondeu ele, visivelmente indiferente à minha tola ironia. O seu obscuro intelecto possa deduzir o modo de pensar das plantas, dos seus atos. Não citarei os clássicos exemplos da mimosa púdica, das plantas insetívoras e das flores que derramam o seu pólen sobre as abelhas, para que estas fecundem outras plantas em uma grande distância. Mas preste atenção a esse fato. No meu quintal, plantei uma parreira. Mal apareceram os primeiros rebentos na cepa. Finquei a uma distância de 1 metro e pouco uma estaca, e logo a parreira começou a se dirigir para esse ponto de apoio. Quando estava prestes a atingi-la, mudei a estaca para 1,5 metros mais longe, e cada vez que a parreira se aproximava, eu afastava mais ainda a estaca. No fim de algum tempo, a parreira desistiu de alcançar a estaca e dirigiu-se a um arbusto plantado a uns 5 ou 6 metros do local onde estava, e acabou por alcançar. Você deve saber também que as raízes do eucalipto se prolongam indefinidamente em busca de umidade. Um horticultor muito conhecido conta que uma das raízes, certa vez, estourou um cano abandonado e seguiu adiante em busca de água até encontrar um muro que fora levantado no local por onde passava antigamente o cano. Diante do obstáculo, a raiz do eucalipto mudou de direção, seguiu o muro até encontrar uma brecha, pela qual passou, e de novo seguiu o muro até encontrar novamente o cano, pelo qual continuou o seu caminho até encontrar a fonte da água. E o que você deduz disso tudo, Moxon? Não entende o que significa? Apenas que as plantas são seres dotados de raciocínio. Penso que isso é uma prova incontestável. Suponhamos que seja. Não adianta nada para o nosso ponto de vista, pois estamos discutindo máquinas, não plantas. Estas, meu caro, são feitas de partes de madeira
e parte de ferro, ou todas de ferro. E espero que não queira atribuir também ao reino mineral a faculdade de pensar. De que outra forma você explica o fenômeno da cristalização? Apenas não o explico e pronto. Você não explica, porque só poderia fazê-lo admitindo o que quer negar. Uma cooperação inteligente dos elementos constituintes do cristal. Quando um batalhão forma enquadrado para resistir a um ataque de cavalaria, você chama isso de raciocínio. Quando os patos em voo formam um V, você chama de instinto. Agora, quando átomos homogêneos, movimentando-se livremente numa solução, agrupam-se em formas matematicamente perfeitas, você não diz nada. Nem sequer acha um nome para esconder a sua teimosia. Moxon falava com animação fora do comum e cheio de entusiasmo. Quando parou, ouviu nitidamente num aposento, o que eu denominava, ironicamente, o seu laboratório, e no qual ninguém tinha licença de entrar, um ruído como de uma pessoa dando socos em uma mesa. Meu amigo ouviu também o ruído, e visivelmente agitado, precipitou-se para o interior do laboratório. Então percebi um rumor de luta, abafado pela espessura da porta, que veio ainda mais aguçar a minha curiosidade. Pouco depois, Moxon reapareceu, com a roupa em desalinho e enxugando o rosto, onde gotas de suor se misturavam com o sangue que escorria de um arranhão em sua face. Desculpe se o deixei assim de repente, mas tenho aí dentro uma máquina que perdeu a paciência e foi preciso um pouco de energia para dominá-la. Por que não entrega sua máquina aos cuidados de uma manicure? Indaguei, com uma ponta de sarcasmo, mostrando o arranhão em seu rosto. Mas foi o tempo perdido. O meu amigo fingiu que não se apercebeu do meu comentário e continuou sua preleção. Estou certo de que você não está de acordo com o que afirma, que toda a matéria é sensível e que cada átomo é uma entidade consciente. Eu estou. Não há nada mais absurdo do que supor que existe uma tal como matéria morta. É matéria. Toda matéria tem vida, e é suscetível ao contágio, às emanações que lhe transmitem, os organismos superiores, como que essa está em contato. Assim, por exemplo, creio que o homem constrói uma máquina, transmite-lhe um pouco de sua inteligência, e essa proporção é tanto maior e mais complexa do que a máquina. Você ainda se lembra da definição de vida dada por Spencer? Faz uns 30 anos que ali. Pode ser que, desde então, nos últimos anos de sua existência, ele tenha vindo a modificar-lhe um pouco os termos, mas para mim, penso que nenhuma palavra, nenhuma vírgula deva ser trocada para que ela seja a melhor, a mais perfeita e a mais real definição de vida. A vida é a combinação definida de mudanças heterogêneas, ao mesmo tempo simultâneas e sucessivas, em correspondência íntima com a coexistência externa. Isto, respondi, é a definição do fenômeno, mas nem sequer sugere qual seja sua causa. É o máximo que uma definição pode dar. Miles tem razão quando diz que nada sabemos de uma coisa senão como antecedente, como também só conhecemos um efeito, como consequente, em certos fenômenos, e nunca se manifesta sem o outro que, em regra, lhe é diferente ao primeiro num determinado tempo. Chamamos causa ao segundo efeito. Um homem que visse diversas vezes um cão perseguindo uma lebre, sem nunca ter visto, em outras ocasiões, cães ou lebres, julgaria que a lebre é a causa do cão. Mas receio, continuou Moxon com uma gargalhada natural, que correndo atrás da lebre, eu me esteja afastando demasiadamente do meu assunto. O que quero que você observe é que na definição de vida dada por Spencer, a atividade de uma máquina está incluída, pois não há nada nessa definição que não possa se aplicar também a uma máquina. De acordo com todos os observadores mais meticulosos, se um homem, durante o seu período de atividade, seja ela sob que forma for, está vivo, uma máquina em funcionamento também tem vida, como inventor e construtor de máquinas. Sei o que digo, e afirmo a mesma coisa. O seu tom não admitia réplica. Terminada a preleção, deixou-se ficar esquecido, contemplando o fogo que ardia na lareira. E como já principava a ficar tarde, achei que era tempo de ir. Por um outro lado, a ideia de deixar o meu amigo sozinho naquela casa, sob o império das ideias tão absurdas, e ainda mais com uma coisa desconhecida, mas me supunha feroz,
fechada, dentro do laboratório. Mas que supunha ser feroz, fechada dentro do laboratório. Não me agradava. Levantei-me para partir, mas primeiramente indaguei. Moxon, o que você esconde no laboratório? Nada. O incidente que você quase presenciou devido à minha tolice de deixar uma máquina em movimento sem utilizar a sua energia, enquanto perdia meu tempo tentando tirá-lo das trevas da ignorância. Sabe porventura que a consciência sensível é filha do ritmo? Quero que a filha e a mãe não me amolem a paciência, Moxon. Boa noite e até logo. Cuide para que sua máquina, quando estiver zangada, tenha unhas curtas ou calce-luvas. E sem esperar para ver o efeito de minha observação, saí.